e este é o podcast Tal Investimento. A gente está falando dessa questão de ser um país forte, Estados Unidos, né? No final do ano, teremos eleições no United States of America, né? E tá aí um vucu-vucu aí, se o Trump entrar, o que acontece? Já tá meio que sinalizando que a Europa se vira e Oriente Médio não sei dizer. Qual que é a sua leitura sobre as eleições e o quanto que isso está agitando aí a macroeconomia? Ainda não começou, geralmente começa a afetar mais os mercados no segundo semestre, até porque, né, tem uma guerra acontecendo, tem essa discussão toda de juros acontecendo, aqui no Brasil tem essa discussão fiscal, então não deu nem tempo ainda do mercado virar para isso, mas vai se debruçar sobre isso no segundo semestre. Se fosse hoje, estaria meio dado que o Trump levaria, né, o Biden tem uma rejeição gigantesca, então se fosse hoje, estaria meio dado que o Trump levaria. A parte boa de ser o Trump é que a gente sabe o que esperar, né? A gente já viu o Trump 1 como é que foi. A parte ruim é que a gente sabe o que esperar. Então, assim, a gente sabe o que vem pela frente. Seria uma economia mais fechada do que a gente tem hoje. Seria uma economia, eu acho que do ponto de vista geopolítico, um pouco mais agressiva. Pelo menos foi assim o Trump 1. E aí eu acho que se eu fosse a China, eu estaria muito preocupada. Porque o Trump 1 teve a guerra comercial com a China. Se o Trump tiver qualquer tipo de ruído comercial com a China, isso atrapalha ainda mais uma economia que está em processo de tentar se recuperar do pós-pandemia. Então, é cercado de muitas dúvidas. Realmente, pode assim, cutucar muito a China? Pode cutucar muito a China. Por outro lado, tem setores que a gente sabe que crescem. A indústria foi bem com o Trump, o setor armamentício foi bem com o Trump. Então, tem setores que a gente sabe que vão bem. O mercado tende a gostar mais do Trump do que do Biden, por ter aquele histórico de gastar menos, né? Um histórico de um compromisso fiscal um pouco maior, então o mercado tende a gostar um pouco mais. Mas essas questões sensíveis que a gente está falando tanto aqui, tanta guerra pipocando, tantas questões localizadas, a gente fica um pouco observando para ver como é que vai ser se o Trump realmente ganhar. Tá. E eu vi que os Estados Unidos também têm anunciado investimentos multibilionários nessa indústria de microchips, né? Para trazer lá para... Justamente para não... Já são meio que sinais de que, a China, o seu as na manga aí, a gente está se preparando aqui também. Foi um pouco isso do que a gente estava falando, né? A gente está tendo uma mudança de planta produtiva e hoje essa mudança está muito focada em alta tecnologia e microchip, justamente porque a China hoje tem um baita poder de barganha com os Estados Unidos, porque a gente depende da China para ter nosso iPhone. Então, a gente realmente depende muito da China para isso. Se os Estados Unidos conseguirem importar a tecnologia, e por isso que está tendo tanto fechamento da China nesse sentido, de fato, o poder de barganha deles vai lá para baixo. E nesse cenário, Trump eleito, quão forte fica esse argumento dos Estados Unidos continuar sendo a moeda de referência? O Trump já foi eleito e os Estados Unidos continuaram sendo, né? Eu acho que o Trump eleito me levanta muitas dúvidas do ponto de vista geopolítico e do ponto de vista de questões comerciais com a China, principalmente. Mas pensando em economia local, eu acho que ele vai pegar uma economia melhor do que o Biden pegou, porque o Biden pegou uma economia que estava com a inflação, que levou, né, que a inflação foi lá para 10%, 12%, pós-pandemia. Então, o Biden é o presidente da inflação e o americano não é que nem a gente com inflação. A gente teve inflação de 2.000% ao ano. O americano não tem isso. Então, para ele, 10% é um horror. Então, a lembrança dele na pandemia é a lembrança do Biden. O Trump vai pegar um país que já saiu disso, que está desacelerando um pouquinho, porque, afinal de contas, teve alta de juros, mas que tende a retomar, porque ele vai pegar um país cortando juros. Se tiver corte só no final do ano, ele entra no governo ano que vem com corte de juros. Então, ele vai entrar com o Banco Central estimulando a economia, uma inflação mais controlada. Então, se ele não fizer muita besteira, eu acho que tem chance dele fazer um governo de um bom crescimento, sim. Um bom crescimento, mas ao mesmo tempo com uma Europa que é teoricamente o maior parceiro, um dos grandes parceiros dos Estados Unidos, uma Europa que vai ficar doída ali e falar, você me abandonou. Vi, por exemplo, a Alemanha começou um processo de rearmamento gigante. Né? Mas eu acho que isso não é, eu acho que isso, no caso da Europa em particular, passa muito por Rússia e Ucrânia, né? Pela dependência que a Europa tem de energia da Rússia. Isso ficou muito claro no último inverno europeu, tanto que a inflação subiu por conta de energia, tanto gás quanto petróleo. E aí eu acho que essa parte de armamento, na minha cabeça, passa mais por Rússia e Ucrânia e um Putin mais forte do que qualquer outra coisa. De todo modo, é isso. O Trump é um presidente que fecharia mais os Estados Unidos, que ficaria olhando primeiro para as fronteiras, com o México. Depois, eu acho que a grande briga do Trump não é com a Europa, é com a China. E eu acho que a gente tem que esperar para ver como é que vai ser essa negociação com as outras economias, mas a tendência é um país um pouco mais fechado, como foi no Trump 1.
Tá. Não, eu digo isso porque quando começou lá a invasão da Ucrânia, lá atrás, eu não sei se tem aquele cara Alexander Dugin, não sei se você já ouviu falar, ele é o cérebro do Putin lá, o cara que assessora o Putin, um filósofo e tal. Ele fala sobre essa quarta teoria política, um negócio que é esse tal desse mundo polarizado, aí, multipolarizado, que as pessoas falam. Você tem China, você tem Rússia, você tem Estados Unidos, Europa, você tem os grandes blocos, né? América Latina, Sudeste Asiático e tal. E nesse cenário, é por isso que eu não estou insistindo nessa questão do dólar continuar sendo a moeda de referência, porque se está migrando para uma multipolarização, por que o dólar continuaria sendo a... Eu sei que isso é muito... É uma pergunta difícil, é uma pergunta mais... filosófica quase. Filosófica, mas assim, porque qual seria qual seria a referência, então? Seria o ouro? Então, qual seria o substituto ao dólar? Eu acho que é isso que a gente tem que pensar. Tudo bem, não vai ser o dólar. Quem que vai ser? Tem que ter uma referência, né? Então, qual seria a referência? Seria o ouro? Não sei, assim, eu acho que é uma coisa que volta muito na história, né? Se a gente pensar que o ouro vai voltar a ser a referência. Sim. Eu acho que o que substituiria o dólar seria uma outra moeda forte. E por um tempo até se imaginou que o euro poderia ser, né? Ok. E não foi. Mas hoje eu não vejo um substituto ao dólar, assim como eu não vejo uma economia tão forte quanto a norte-americana. Entendi. A China, talvez, se tivesse conseguido manter o modelo de crescimento no pré-pandemia, daqui a 10 anos seria uma economia mais forte que a norte-americana. Mas a gente sabe que a gente vive numa economia absurdamente ocidentalizada, então eu não sei se a gente adotaria o yuan como moeda, provavelmente não. Sim. E este é o podcast Tal Investimento.